A luz entrava por cima e os foram arranjados de tal forma que eram todos iluminados. O material empregado na construção da arca era o cipreste, a qual estaria isenta de apodrecimento por centenas de anos. A construção dessa imensa estrutura foi um processo lento e trabalhoso. A arca, por si mesma, não poderia resistir à tempestade que viria sobre a terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Noé, pela fé, quando foi avisado divinamente das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a segurança de sua família, construiu a arca, a qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Enquanto Noé pregava sua mensagem de advertência ao mundo, seu trabalho testemunhava de sua sinceridade. Assim, sua fé foi aperfeiçoada e manifestada. Deu o exemplo ao mundo ao acreditar naquilo que Deus havia dito. Tudo que possuía, ele entregou na arca. Enquanto construía aquele imenso barco de terra seca, multidões de todos os lados vinham para assistirem à estranha cena e ouvirem as palavras fervorosas daquele pregador tão específico. Cada martelada desferida naquela arca era um testemunho para o povo. Ainda assim, não se arrependeram diante de Deus, não quiseram renunciar a seus pecados. Durante o tempo que se passou antes do dilúvio, a fé deles foi provada, e não suportaram a prova. Vencidos pela incredulidade da maioria, voltaram-se aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos eram os que zombavam e ridicularizavam que acabaram participando do mesmo espírito. Nem todos os homens daquela geração eram idólatras, no sentido mais amplo do termo. Muitos professavam adorar a Deus. Diziam que seus ídolos eram representações da divindade, que por meio deles poderiam obter uma concepção mais clara do ser divino. Esforçando-se por representarem a Deus, por meio de objetos materiais, cegaram a mente ao poder e majestade do Criador. Deixaram de ver a santidade de seu caráter ou da natureza sagrada e imutável dos seus mandamentos. À medida que o pecado se generalizava, este parecia cada vez menos grande, e finalmente declararam que a lei divina não estava mais em vigor, que era contrário à lei de Deus castigar a transgressão, e acabaram negando que seus juízos caíram sobre a terra. Se aquela geração houvesse obedecido à lei divina, os homens teriam reconhecido a voz de Deus através do seu servo. Mas, ao rejeitarem a luz, suas mentes se tornaram tão cegas que realmente acreditaram que as mensagens de Noé eram delírio. As multidões de maioria não estavam do lado da justiça. O mundo voltou-se contra a justiça e a lei de Deus, e Noé foi considerado um fanático. O mundo ria-se da loucura daquele homem iludido, e ao invés de humilharem seus corações diante de Deus, insistiram em sua desobediência e maldade, como se Deus não tivesse falado através de seu servo. Noé permanecia firme como uma rocha em meio à tempestade. Rodeado pelo desdém e ridicularização popular, ele se distinguiu por sua santa integridade e fidelidade inquebrantável. Suas palavras eram acompanhadas de poder. Seu relacionamento com Deus lhe dava força do poder infinito. Durante 120 anos, sua voz anunciou aos ouvidos daquela geração acontecimentos que, segundo a sabedoria humana, estavam fora de cogitação. O mundo antes do dilúvio argumentava que as leis da natureza haviam permanecido inalteradas por séculos. As estações haviam sucedido umas às outras. Até ali nunca havia chovido. A terra era regada por uma neblina ou orvalho, mas devido à sua obstinada resistência às reprovações da aquela geração encheu a medida de sua iniquidade e se tornou madura para a destruição. Seu tempo de graça estava prestes a terminar.
Deus fez o seu último e solene ao povo. Em um angustiante apelo que as palavras não podem descrever, Noé suplicou que buscassem refúgio enquanto ainda podiam achar. Logo, animais de todos os tipos, desde os mais ferozes até os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas, encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ao contrário daqueles animais, os homens não obedeceram a Deus. Guiados por anjos de 2 em 2, entraram na arca macho e fêmea, assim como Deus ordenara. Os animais limpos de 7 em 7. O mundo contemplava maravilhado. Alguns tiveram medo e chamaram seus filósofos para explicarem a estranha cena. Ainda assim foi em vão, porque era um fenômeno que não podiam compreender. Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te achei justo diante de mim e desta geração. O mundo havia rechaçado as advertências de Noé, mas a sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua família. Como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com Noé todos os membros de sua família. O clamor da misericórdia havia acabado para aquela raça culpada. Os animais do campo e as aves do céu haviam entrado em seu refúgio. Noé e sua família estavam dentro da arca, e depois o Senhor fechou a porta. Viu-se um lampejo de luz deslumbrante e uma luz de glória mais vívida que o relâmpago, que desceu do céu e pairou diante da porta da arca. A porta maciça, que não poderia ser fechada pelos que estavam dentro, foi lentamente fechada por mãos invisíveis. Noé ficou do lado de dentro, enquanto aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus do lado de fora. O selo de Deus havia sido posto na porta. Deus a havia fechado, somente Deus poderia abrir. Após 7 dias que Noé e sua família entraram na arca, não houve sinais da iminente tempestade. Mas, ao 8º dia, nuvens negras cobriram o céu. Ouviu-se o estampido do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo passaram a cair grandes gotas de chuva. O mundo nunca havia testemunhado nada parecido, e o medo tomou conta do coração dos homens. Todos perguntavam em seus corações: teria Noé razão? Estará o mundo condenado à destruição? O céu se escurecia cada vez mais. A chuva se tornava ainda mais intensa. Os animais corriam aterrorizados. Seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e o da humanidade. Se romperam então as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A água parecia cair das nuvens em enormes cataratas. Os rios romperam seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças para o ar, que quando caíam se enterravam profundamente no solo. Os altares, onde haviam oferecido sacrifícios humanos, foram destruídos, e os idólatras temeram diante do poder do Deus vivo. Compreendendo que a causa de sua ruína foi a destruição e a idolatria. À medida que a violência da tempestade aumentava, árvores, edifícios, rochas e terra foram lançados em todas as direções. Por cima do rugido da tempestade, era possível ouvir o lamento de um povo que havia desprezado a autoridade de Deus. Muitos estavam frenéticos de medo e esticaram seus braços à arca, implorando para poderem entrar nela. Suas súplicas, porém, foram em vão, e se convenceram de que é um Deus do céu que governa tudo. Alguns, tomados pelo desespero, tentaram romper a arca para entrar nela. Porém, a firme estrutura resistiu a todos os seus esforços. Outros se penduraram na arca até serem arrancados pelas forças das águas ou caírem pela colisão com rochas e árvores. Cada fibra da maciça arca tremia quando era golpeada pelos violentos ventos que a golpeavam de um lado para o outro. Os gritos dos animais dentro da arca expressavam seu medo e dor. Ainda assim, apesar de toda a violência dos elementos,
mas todos eram varridos pela fúria das águas. A partir dos picos mais altos, os homens contemplavam um enorme oceano sem praias. As solenes advertências do servo de Deus já não eram mais motivo de zombaria e chacota. Como desejavam aqueles pecadores condenados recuperarem a oportunidade que deixaram passar, mas a doce voz de misericórdia não seria mais ouvida. O amor, não menos que a justiça, exigia que os juízos de Deus pusessem um fim ao pecado. As águas vingadoras varreram um último refúgio. Aqueles que desprezaram a Deus morreram naquelas águas escuras. Pela palavra de Deus, aquele mundo pereceu coberto pelas águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, estão reservados pela mesma palavra, pelo fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Outra tempestade está por vir. Pecado e reprovação pelos espíritos. Agora vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, do verso 37 ao 39. Perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aqui em Mateus 24, Jesus fala como os dias de Noé seriam uma imagem daquilo que acontecerá no fim dos tempos. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E ele conta como as pessoas conduziam sua vida diária, casando-se, dando casamento, comendo, bebendo, e eles não estavam prestando atenção e eles não sabiam que o dilúvio estava vindo, apesar dos 120 anos de pregação. E assim também será, ele diz, a vinda do Filho do Homem. E estamos vendo isso no mundo hoje, a violência na terra, o egoísmo, a adoração do eu que existe lá fora, e eu estou certa de que isso está quebrando o coração de Deus. Talvez a lição prática mais importante para encontrar uma aplicação para os nossos dias de hoje seja: o que significa eternidade? Nós estamos vivendo na hora do juízo, estamos vivendo em crepúsculo final da história do mundo, em que estamos no limiar da eternidade, e as pessoas precisam entender que esses são temas incríveis, mais do que em qualquer outro momento da história. Porque a porta da graça está realmente se fechando. E agora é o momento que as pessoas precisam se preparar para se colocar com Deus. O que aconteceu antes do dilúvio vai acontecer de novo, logo antes da segunda vinda de Cristo. Aqueles que não têm perspectiva, os que não estão atentos à mensagem bíblica, eles continuarão como estão, seguindo o curso normal da vida, e eles não verão o fim chegar. Por isso, precisamos